O amplificador operacional tem N funções na eletrônica. Só que dessas N funções, a que ele mais executa é a de comparador de tensão. Se você quer entender um pouco mais de como ele funciona na prática como comparador de tensão, assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e hoje nós vamos verificar na prática como é que o amplificador operacional funciona como comparador de tensão. Uma das maiores funções que ele faz, na realidade, a função que ele faz praticamente na maioria dos equipamentos eletrônicos, é como comparador de tensão, seja em no-break, seja em placa-mãe de notebook, seja em placa-mãe de TV digital, enfim. Essa é a função primordial, a função principal que o comparador, que o amplificador operacional funciona, que é como comparador de tensão na maioria maçante das vezes, inclusive nos circuitos de som. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou montar um circuito de comparador de tensão e mostrar para você na prática como é que o amplificador operacional funciona nesta função. Antes eu vou desenhar o circuito elétrico aqui na lousa para que você primeiramente entenda o funcionamento, a análise do circuito, para que lá na prática você entenda a medição do circuito. Tranquilo? Então vem comigo que eu vou desenhar o circuito para você analisar junto comigo. Pronto. Agora nós temos aqui o esquema elétrico do amplificador operacional configurado como comparador de tensão. Eu vou analisar ele para você e no final da análise a gente parte para a bancada para ver esse circuito funcionando na prática. Então vamos lá. O que temos? Chave aberta, nada funciona. Então eu vou fechar SW1. Quando eu fecho a chave SW1, uma corrente ultrapassa a bobina primária do transformador T1. Essa corrente é alternada. Ela está vindo promovida pela tensão de 220 volts. Essa tensão alternada provoca um campo magnético variável na bobina primária. Este campo magnético variável ele produz a F100. A F100, por sua vez, será induzida para a bobina secundária. E através da relação de espiras entre a bobina primária e a secundária, eu terei uma tensão menor na bobina secundária. Essa tensão menor é a que vai polarizar o amplificador operacional. De que forma? Primeiro, quando ela chega aqui na bobina secundária, ela chega alternada também. Ela foi induzida da bobina primária para a bobina secundária, mas ela foi induzida alternando. Então quando ela chega na secundária, ela também está alternando, está no valor menor, mas alternando de eixo. Como o amplificador operacional precisa de uma tensão contínua pura, é necessário primeiramente retificar essa tensão alternada da bobina secundária.
então entra a vez da BR. O que é que a BR vai fazer? A BR, ela vai receber a tensão alternada nos seus terminais centrais e através dos 4 diodos montados no formato da ponte de Wheatstone, a BR consegue converter a tensão alternada para uma tensão contínua pulsante na sua saída. Portanto, a tensão ela está entrando alternada nos terminais centrais da BR e está saindo nos terminais extremos da BR, já com tensão contínua pulsante. De uma forma que, de um lado, sai a tensão positiva, que é justamente nos cátodos dos diodos, e do outro lado sai o negativo, que é justamente os anodos dos diodos. Dessa forma, eu tenho na saída da ponte de diodos uma diferença de potencial de tensão contínua pulsante no cátodo positivo em relação aos anodos negativos. A tensão positiva da saída da ponte de diodos, ela vai a um capacitor de filtro. Por quê? Porque o capacitor de filtro precisa deixar essa tensão contínua pulsante o mais reta possível. Então, neste caso, a tensão da saída da BR, que é uma tensão contínua pulsante, é entregue a C1. Perceba que essa tensão ela é entregue a C1 pelo diodo que está no sentido de condução direta, pelo seu polo positivo, e entregue também a C1 pelo diodo que está no sentido de condução inversa, polarizando a placa negativa com a tensão contrária. Então, neste caso que nós temos, em cima do capacitor, uma tensão reta. Essa tensão em cima do capacitor, ela está na faixa de 12 volts. Então, vamos imaginar que nós temos aqui, em cima do capacitor, 12 volts. 12 volts. E essa tensão já é DC. 12 volts DC. Olha o detalhe agora, para você entender lá na prática o que a gente vai analisar aqui. Essa tensão de 12 volts DC, ela vai ser entregue ao pino 3, ou seja, na entrada não inversora. Só que antes dos 12 volts entrar na entrada não inversora pino 3, tensão vai passar por um divisor formado por R1 e R2. Então, neste caso, a tensão de 12 volts atravessa o divisor de tensão formado por R1 e R2. E em cima de R2, eu terei a metade da tensão dessa fonte aplicada ao pino 3, que é a entrada não inversora. Então, perceba que o pino 3 agora está polarizado com uma tensão de referência. Essa tensão de aproximadamente 6 volts que entra no pino 3 é a chamada tensão de referência. É a partir desse nível de tensão que o amplificador operacional vai trabalhar como comparador. Ou seja, perceba agora na sequência da análise. Note que essa mesma tensão de 12 volts, ela serve para alimentar o AO em seu pino 7, que é o pino de mais B. Como ele já está ligado pelo pino 4 ao terra do circuito, então neste momento nós temos internamente todos os circuitos do amplificador operacional polarizados. Essa tensão também vai até a bobina do relé, atravessa a bobina do relé e chega até o coletor do transistor Q1. Perceba que quando ela chega no coletor do transistor Q1, a tendência é ela fluir do coletor para o emissor. E isso vai acontecer por quê? Porque como a entrada não inversora está com uma tensão maior do que a entrada inversora, na saída pino 6 eu tenho uma tensão em nível alto. Ou seja,
uma tensão que permite polarizar a base do transistor, gerando corrente de base. Você sabe muito bem que quando um transistor tem sua corrente de base entrando em funcionamento, a corrente de coletor também se estabelece. Isso permite que na bobina do relé um campo magnético se estabeleça. Esse campo magnético tem força, sentido e direção estabelecidos. E isso permite que a lâmina do relé, que está do comum para o normalmente fechado, ela agora seja puxada para baixo, dessa forma, conectando o contato comum ao normalmente aberto. A rede de 220 que estava parada lá no contato normalmente fechado, agora com a lâmina sendo puxada para o contato normalmente aberto, que agora fechou, permite que a rede retorne pelo neutro, fazendo com que a lâmpada acenda. Então, resumindo, vamos lá. Com a chave SW2 aberta, perceba que a tensão aqui no pino 2 é zero. Então, a tensão no pino 2, que é a entrada inversora, é 0 volt. Significa dizer que a tensão no pino 3, que é a tensão de referência, está maior do que a tensão no pino 2. A tensão no pino 3 é a entrada não inversora. A tensão no pino 2 é a entrada inversora. Com a entrada não inversora com um nível maior de tensão do que a entrada inversora, a saída pino 6 vai a nível alto, polarizando o transistor que liga, ligando energiza a bobina do relé, energizando puxa a lâmina do relé para o normalmente aberto, permitindo que a rede flua por dentro da lâmpada L1 dessa forma, acendendo. Agora, veja, como o amplificador operacional ele está funcionando como comparador de tensão, se eu pressionar SW2, eu coloco a tensão de 12 no pino 2, que é a sua entrada inversora. Dessa forma, o pino 2 vai ficar com uma tensão superior à do pino 3. Então agora eu terei a saída pino 6 indo a nível baixo, já que ela está em nível alto. Então é o que eu vou fazer agora. Fechar a chave SW2. Pronto. SW2 fechado. Dessa forma, a tensão de 12 volts será aplicada ao pino 2, entrada inversora, elevando o potencial deste pino, que vai a 12. Perceba, no pino 3, você sabe que eu tenho a metade da tensão, que é promovida pelo divisor R1-R2. Então agora a tensão do pino 2 está maior do que a tensão do pino 3. Trocando em miúdos, a entrada inversora superou a entrada não inversora em tensão. Isso faz com que na saída pino 6 a tensão caia para próximo de zero. Então, com a queda dessa tensão indo a nível baixo, o transistor é despolarizado. Dessa forma, a corrente de base cessa, cessando também a corrente de coletor. Olha, quando a corrente desse coletor cessa, o transistor simplesmente corta a corrente que circula na bobina e este campo magnético aqui, ó, ele desaparece. Como essa era a força que mantinha a lâmina presa do comum para o normalmente aberto, o que é que acontece? A lâmina não tem mais que mantenha ela fixa no contato normalmente aberto. Então ela volta a descansar no contato comum. No contato comum, no contato normalmente fechado. Bom, se a lâmina agora volta a descansar no contato normalmente fechado, então perceba que há uma interrupção da rede de 220 que estava passando pela lâmpada. Bom,
Se como agora a tensão 220 não tem mais como retornar para a rede, a lâmpada apaga. Enquanto eu mantiver a chave SW2 fechada, eu manterei a entrada inversora com potencial acima da entrada não inversora, permitindo que a tensão na saída pino 6 fique em nível baixo. Agora, se eu abro a chave SW2, a tensão no pino 2, entrada inversora, volta a ser zero. E perceba agora que a entrada não inversora pino 3, ela, como estava com o seu nível com 6 volts, promovido pelo divisor de tensão, ela agora supera a entrada pino 2, a inversora. Dessa forma, a saída sobe, vai a nível alto, liga o transistor, que energiza a bobina do relé, que puxa o contato normalmente fechado para a posição aberta e permite que a fase agora novamente consiga ultrapassar a lâmpada, acendendo a lâmpada. Entendeu? Então é isso que nós vamos ver agora na bancada. Eu vou montar esse circuito agora aqui na bancada para mostrar para você o amplificador operacional funcionando como comparador de tensão na prática. Então, continua assistindo o vídeo que agora a gente vai para a bancada para poder entender na prática. Te espero lá. Vem comigo. O multímetro analógico está conectado no pino 3 de um amplificador operacional. E como você sabe, o pino 3 é a entrada não inversora. Temos nesse momento uma tensão, eu estou na escala de 0 a 10, que essa é a escala, a última escala do multímetro analógico, né? Na escala de tensão é a última escala. Primeira de 0 a 250, a segunda de 0 a 50 e a terceira de 0 a 10. Perceba que o ponteiro saiu do zero, ultrapassou a região de 4 volts, ultrapassou a região de 5 volts e está parado praticamente na terceira divisão. Então eu tenho 5,6 volts aplicados na entrada não inversora neste momento. Já o multímetro digital, ele está conectado no pino 2 do amplificador operacional, que é a entrada inversora. O que nós concluímos? Neste momento, a tensão da entrada não inversora, pino 3, está maior do que a entrada inversora, pino 2. Isso permite com que a tensão de saída, neste momento, no amplificador operacional, esteja em nível alto. Essa tensão estando em nível alto, a lâmpada acende. Porque a tensão em nível alto polariza o transistor BC, que energiza a bobina do relé, que polariza a lâmpada com a tensão da rede. Quando a tensão do pino 2 da entrada inversora superar a tensão do pino 3, entrada não inversora, a lâmpada deve apagar, porque a saída do amplificador operacional ela vai a nível baixo, desligando o transistor que corta a corrente na bobina, e uma vez a bobina do relé sendo cortada a sua corrente, a lâmpada do relé despolariza a lâmpada pela rede elétrica, apagando a lâmpada. É o que nós vamos fazer agora para que você tenha essa visão. Perceba que a tensão do capacitor, positivo do capacitor, está sendo entregue à chave micro. Eu vou apertar o interruptor da chave micro e a tensão na entrada inversora, ela vai subir. Nesse momento você percebe que antes era 0 volt e agora a tensão da entrada inversora subiu para um nível alto, 12,3 volts.
Com a tensão em nível alto, a saída, pino 6, ela vai a nível baixo. Por quê? Porque a entrada inversora, pino 2, o valor dela, 12 volts, está maior do que a tensão da entrada não inversora, pino 3, que é de aproximadamente, neste momento, com o AO desligado, neste momento, ela chega aí próximo a 6,2 volts. Tivemos uma pequena elevação de tensão. Muito bem. Então, enquanto eu mantiver com o dedo pressionado no interruptor da chave micro, eu manterei o pino 2, entrada inversora, com um nível de tensão maior do que a referência, que é o pino 3, de 5,8. Isso manterá o transistor BC cortado, que por sua vez eliminará o campo magnético na bobina do relé, que despolariza a lâmpada. Agora eu vou soltar o interruptor da chave micro, soltando. A tensão na entrada pino 2, que é a entrada inversora, já caiu para nível baixo. A tensão na entrada não inversora agora está com o seu nível de tensão maior do que a entrada inversora. Perceba que ela continua com 5 na faixa de 5,6, 5,7 volts, enquanto a tensão na entrada inversora caiu para 0,5 volts, ou seja, caiu para nível baixo. Enquanto essa condição se mantiver, a saída pino 6 estará em nível alto. Deixa eu ligar esse multímetro para que a gente possa ver esse multímetro registrando a tensão de saída no pino 6. Pronto. O multímetro menor, que é o MD180L, está registrando neste momento a tensão disponível na saída pino 6 do AO. E essa tensão é de aproximadamente 7,8, 7,9 volts. Resumindo, perceba que neste momento a entrada inversora ela está com a tensão de aproximadamente 0,8 volts, fazendo com que na saída pino 6 do AO a tensão esteja com 7,9. Quando eu pressiono a chave micro, a tensão na entrada pino 2 ela sobe para 12,3 volts e na saída pino 3, pino 6, a tensão cai para 1,35 volts. Abrindo a chave micro, a tensão na entrada pino 2 cai para 0,8 e a tensão na saída sobe para 7,6. Perceba que tudo isso é acompanhado pelo comportamento da lâmpada. Vamos lá. Neste momento você vê a entrada inversora com 0,4 volts e a saída com 7,8. Pressionando a chave micro, a tensão na entrada, pino 2, sobe para 12,3 e a tensão na saída, pino 6, cai para 1,35 volts. Dessa forma, você pode concluir que o amplificador operacional, funcionando como comparador de tensão, ele vai mudar o nível de tensão da sua saída, pino 6, de acordo com a polarização do nível de entrada, pino 2. Então, toda vez que a entrada inversora tiver um nível de tensão maior do que a entrada não inversora, que é o que está acontecendo agora neste momento, a entrada não inversora está com uma tensão menor do que a entrada inversora, que está com 12,2, enquanto a não inversora está na faixa de 6 volts, a tensão de saída está em nível baixo, 1,35. Quando eu abro a chave micro, a tensão de entrada pino 2 cai a zero, próximo de zero, 0,78. Então ela fica menor do que a tensão de entrada pino 3,
que é a entrada não inversora. E perceba que na saída nós temos a tensão subindo para próximo de 8 volts. E assim funciona o amplificador operacional como comparador de tensão. Espero que você tenha compreendido com essa aula prática como o comparador de tensão funciona quando polarizado em sua entrada inversora com uma tensão maior, podendo modificar o nível de tensão da saída, dessa forma modificando o trabalho da carga. Perceba que sempre que o comparador de tensão ele estiver trabalhando polarizado dessa forma, ou seja, como comparador de tensão, a sua saída ou vai a um nível alto, neste caso lá 7,8 volts, ou vai a um nível baixo, perceba que foi a 1,36 volts. Nível alto 7,7, nível baixo 1,3. Isto faz com que a carga ela funcione ou deixe de funcionar. Pronto, concluímos agora essa série de vídeos sobre o amplificador operacional. Se você não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui nesse card e assista a playlist sobre os 3 vídeos que nós postamos anteriormente sobre o amplificador operacional. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal. E se esse vídeo ou essa série de vídeos te ajudou de alguma forma, deixa o teu like aqui, porque vai me ajudar também e ajudar o canal a se manter ativo. Te espero no próximo vídeo. Tchau para você.